daqui a pouco, esperar um pouco pessoas entrarem. Acho que um assunto super em voga, né? E também pouco tempo, né, para fazer as coisas aí. Mas a gente vai tentar aqui trazer para os clientes da Critério o máximo de informação possível, para que vocês consigam atuar aí. Pelo menos tem muita coisa para fazer até o final do ano. E muita informação nova. Então a gente vai tentar aqui consolidar tudo que a gente puder nessa reunião aqui. E mandem todas as suas perguntas no chat, tá? A gente vai, no final da reunião aqui, consolidar elas e tentar agregar ao máximo as respostas, tá? Pessoal, a gente tinha combinado aqui de começar 7h05, mas eu vou... Vamos já começar, né? Até para respeitar também quem entra na hora. Isso aqui, eventualmente, vai ficar gravado também e disponibilizado para quem não conseguiu participar. Tá? Mas aqui ao vivo, exclusivamente para clientes da Critéria. E vamos já começar. Eu sou o Vitor Fonseca, sou responsável aqui por toda a alocação do grupo. Esse aqui é Yasmin, responsável pela parte de Wealth Planning e advogada tributarista aqui da Critéria. E vamos entrar aqui em detalhes sobre a nova tributação. Né? Tem muita coisa aqui para a gente adentrar. Né? Agora, tributação em dividendos, a gente tem um novo alíquota aí para quem ganha até mais R$600 mil. A gente teve uma isenção, né, que muitas pessoas estão falando que é muito relevante, mas quando você faz o cálculo inflacionário é meio que dado, né? Não teve nenhum reajuste real. E até é difícil restringir essa lei só à tributação de dividendos, né? A verdade é que a lei 15.270 ela é muito mais que isso, tem diversos detalhes que a gente vai tratar aqui. Sim. Pontualmente, na maioria deles, as mais relevantes. Você me corrija se eu estiver errado, mas quase 50 milhões de cidadãos que serão impactados por essa isenção, correto? 15 milhões. 15 milhões. A expectativa é de que 15 milhões e, em contrapartida, 141 mil brasileiros impactados na tributação de dividendos e o imposto de renda mínimo, né, que tem foco ali em tributar altas rendas. Então, uma discrepância bem grande. A gente não vai entrar aqui em detalhes de renúncia fiscal, macroeconomia, etc. A ideia é que entrar mesmo no detalhe da lei e também entender como é que isso pode afetar em termos de alocação, mas mais no contexto tributário mesmo, de como é que a gente consegue eventualmente remanejar as alocações nas carteiras de forma que a gente busque a maior eficiência tributária, tá? Em termos assim de projeções macroeconômicas, de quanto isso deve gerar impacto fiscal, a gente não vai entrar em detalhes aqui. Tá. Mas acho importante a gente alinhar um pouco também, né, todo esse cenário tributário, esse contexto de novidade com a alocação, até porque o nosso core aqui, a Critéria, nasceu com um core de investimentos, então nada mais justo do que, além da parte tributária, a gente tratar disso com uma certa atenção também. Vamos já começar aqui então? Vamos. Yasmin, vamos começar do começo? O que está trazendo de novo? E já vem de muito tempo nessa isenção aqui de dividendos. Se a gente for falar historicamente, o Brasil já foi um país que anteriormente tributou dividendos, até que em 96 a gente começou a ter novamente essa isenção, e desde o momento em que essa isenção foi concedida, que a gente parou de tributar dividendos em 96, o Brasil fala em tributar dividendos novamente. 3 décadas depois, a gente está aqui em 2026 iniciando uma nova cobrança aqui. Então, a Lei 15.270, ela foi sancionada ali no último dia 26 de novembro. A sua vigência é a partir do dia 1º de janeiro, então respeitando ali o princípio da anterioridade, nesse caso, em relação ao imposto de renda. Por mais que o nosso prazo seja muito curto, a partir do dia 1º de janeiro, essas novas regras já estão valendo. E como você disse, o objetivo aqui, e até o motivo que fez com que essa lei tivesse a sua aplicação, a sua aprovação de forma bem rápida, tanto em Câmara e Senado, sem modificações praticamente, né, foi exatamente o contexto de isentar quem ganha até R$5 mil do recolhimento do imposto de renda. E uma redução bem significativa para quem ganha até 7.350. Então, isso, com toda certeza, na verdade, foi só uma correção de tabela. Se a gente for considerar, como você disse, o cenário inflacionário, talvez essa correção deveria ser ainda maior. Mas a gente estava com essa tabela congelada desde 2015, então, na verdade, isso demorou a acontecer. E, em contrapartida, a gente precisava estancar esse sangramento ali, né, de passar a não tributar
quem ganha até R$5.000. Então, a gente expandiu e criou novos aspectos ali de tributação de altas rendas, que muita gente tem falado só em tributação de lucros e dividendos, mas, na verdade, é muito maior que isso. Muito mais coisa. A gente tem não só a tributação de lucros e dividendos, e aí a gente olha para o aspecto mensal ali, com um impacto muito grande, inclusive operacional para as empresas, mas a gente olha também para o caráter anual. Então, a gente vai somar todas as rendas que aquela pessoa recebeu ao longo do ano para a aplicação do imposto de renda mínimo, obviamente, para quem ganha ali mais de 600 mil de rendimentos anuais. Então, essa nova lei, principalmente com foco em altas rendas, ela afeta quem recebe mais de R$600 mil por ano, somadas as principais receitas, e a gente vai adentrar nesse mérito depois, mas acho que é importante a gente entrar um pouquinho nesse contexto também, né? E assim, realmente é muito relevante o impacto que você vê de quem ganha até R$7.350, né, por mês. Eu tô falando, dependendo ali da faixa, a gente está falando de mais um salário no ano, né? Então, com certeza a gente pode esperar algum tipo de impacto em consumo, né? Ano que vem tem expectativa de queda nas taxas de juros, então é bem relevante assim mesmo, no que tange uma renda adicional aí para essas famílias, né? Aqui eu acho que talvez o mais importante de ser falado, e até o motivo da gente ter trazido isso no início da apresentação, é que talvez valha uma mensagem ali pro seu contador, pro seu time de advogados, para ter certeza que vocês já estão, que os nossos clientes empresários já estão olhando para isso aqui. Mas aqui é uma janela de oportunidade que se fecha aparentemente no dia 31 de dezembro, se tudo correr conforme o que a lei dispõe, que para lucros apurados e deliberados até 31/12, né? Então, lucros apurados até esse ano de 2025, a gente vai ter uma postergação para esse pagamento. Desde que deliberada essa ata até o dia 31 de dezembro de 2025, as empresas vão poder distribuir esses lucros acumulados até o ano de 2028. Então, é muito comum que as empresas tenham no papel, né? Tenham nos seus documentos contábeis, no seu balanço, um lucro acumulado que muitas vezes não representa o que a empresa tem de caixa. Uhum. Então é importante que a gente tenha esse fôlego ali para as empresas se organizarem, se estruturarem, para que até 2028 esses lucros acumulados sejam distribuídos. Mas o mais importante é conseguir deliberar isso até o dia 31/12, então fazer ali uma ata de reunião ou assembleia de sócios para deliberar essa distribuição e o seu posterior arquivamento na junta comercial. Então, é importante que a gente se atente a esse prazo ali, que está bem corrido, tá? Muita gente, inclusive, discutindo sobre essa data, né, dia 31/12. Sei que fica muito apertado ali para a gente conseguir fechar o ano fiscal nesse dia 31/12, e a gente vê uma movimentação querendo postergar esse prazo ali para dia 30 de abril, mas hoje, considerando o que a lei prevê e o cenário atual, temos que trabalhar com 31/12, porque eu acho que o prazo ali está muito corrido para que a gente consiga postergar isso. Talvez ali no apagar das luzes do ano novo a gente tenha uma postergação, mas vamos trabalhar com o dia 31/12. E o que você indicaria para as pessoas que hoje têm dificuldade em saber o que exatamente esclarecer na ata, se eventualmente tem que botar data, exatamente o remetente ali dos dividendos, etc. O que você eventualmente aconselharia? A própria Junta Comercial aqui de São Paulo, a JUSESP, ela proferiu um comunicado indicando o que você precisa nessa ata. E eu até vou pedir para que compartilhem aqui no chat com vocês, para quem ainda não teve acesso a esse material. Mas a ata precisa, obviamente, ter data, deliberar que vão ser distribuídos lucros e aos sócios, e contendo um anexo que vai ter dados sensíveis aí de qual sócio recebe quanto. Isso é muito importante, porque até essa ata, a formalização dela, ata de reunião, de que foram deliberadas as distribuições de lucros, isso fica arquivado na junta comercial e é público. Mas a gente precisa desse anexo com dados sensíveis para que esse dado não seja público, evitando ali fraude. A gente está no Brasil, né? Vê de tudo ali. Então, isso é perigoso. A gente imagina uma empresa falar assim, eu estou distribuindo hoje para o Vitor aqui R$1 milhão. Então, amanhã pode ser que você esteja em risco. Então, é importante a gente ter cuidado com a forma da formalização dessa ata para conter todos esses dados essenciais, né? Todos os requisitos formais, e que você realmente indique dados sensíveis somente nesse anexo. E fica também assim uma situação um pouco complexa para quem não tem lucro, né? Pelo menos até o fechamento desse ano contábil, né?
Por exemplo, um caso que eu penso assim mais rápido é médicos, né? Que normalmente distribuem o lucro inteiro, né, no âmbito mensal. Principalmente olhando pro cenário ali dos médicos, é muito comum que eles tenham uma pessoa jurídica para prestar esses serviços médicos e é comum também que distribuam todos os lucros. Aqui a gente só está falando de uma estratégia para quem tem lucros acumulados, esses lucros apurados até 2025. Infelizmente, para quem não tem lucro acumulado, a gente vai se ver ali no cenário de tributação de dividendos e olhando para imposto de renda mínimo e talvez ali para o ano que vem pensar em como minimizar isso, seja em relação à alocação ou através de alguma estratégia de planejamento patrimonial, que eu acho que vai ser essencial ali para os próximos anos. Então, falando um pouquinho aqui dessa nova arquitetura da tributação de altas rendas, a gente tem, por um lado, o imposto de renda mínimo, que ele vai considerar todos os rendimentos recebidos ao longo do ano. A somatória de tudo isso, ela tem, e aí considerando o imposto de renda mínimo, ele tem uma alíquota para quem ganha até R$600 mil, vai ser isento. A partir de 600 mil, a gente tem uma alíquota linear ali de 0% a 10%, sendo 10% no teto ali de 1,2 milhão. Então, para quem ganha ali mais de R$1 milhão, a gente está considerando um cenário de teto. Né? Então, uma alíquota máxima de 10%. Enquanto que o imposto de renda de lucros e dividendos, né, a tributação de lucros e dividendos, a gente vai ter um imposto de renda retido na fonte pela própria empresa. Então, se a mesma pessoa jurídica distribuir para a pessoa física mais de R$50 mil por mês, ela é obrigada a reter na fonte ali 10%. E aqui a gente não considera essa alíquota crescente, né? A gente vai sempre considerar uma alíquota flat de 10%. É importante que a gente consiga analisar um pouco mais no detalhe. Acho que a gente pode até começar pelo mínimo, mas, né? assim, basicamente, quem tem alta renda, esses aqui são os dois contextos mais importantes, né? Se você distribuir mais 50 mil por mês de dividendos de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, vai pagar 10% na cabeça, né? Na fonte, no caso. Sim, a empresa vai reter na fonte. Eventualmente você pode restituir isso depois. E chega no final do ano no ajuste, né, da declaração, você tem que ver todos os seus rendimentos, que a gente vai trazer aqui também quais são, e ver se ele excedeu 600 mil. Se ele excedeu, você tem que ver qual alíquota você se aplica. Né? Se ela for diferente do que você recebeu de dividendo, você pode ter uma restituição, uma compensação. E abaixo de 600 mil, você não paga mais nada. E pode ser que muitas vezes você consegue fugir ali do imposto de dividendos, você tem mais de uma empresa, você não distribui mais de 50 mil de nenhuma delas, mas você vai recair no imposto de renda mínimo. Então pode ser que você fuja da retenção da fonte. Mas ali no fim do ano você tenha que fazer esse ajuste, né? Então se você receber menos 50 mil de 4 empresas no mês, você não paga nada na fonte, mas depois vai ter que pagar. Sim, exatamente. E aqui considerando o imposto de renda mínimo, né? Que talvez esse aqui seja um pouco mais complexo. Sim. A gente vai considerar aqui quem vai estar sujeito a essa tributação. Então, para a pessoa física que recebe mais de R$600 mil no ano. E aí vai estar sujeito à alíquota linear que a gente vai mostrar ali no próximo slide. Mas se a gente for considerar ali o período do ano todo, a gente vai somar todos os rendimentos. Inclusive rendimentos que são tributáveis. Então, vamos supor, eu recebo dividendos, mas eu também tenho um prolabore da minha empresa, eu tenho um salário, eu recebo aluguéis, eu recebo rendimentos nas minhas aplicações financeiras. Eu vou somar tudo isso para que eu me enquadre ali naquela caixinha. Então, aqui a gente, conversando mais cedo, a gente gostou muito de tratar disso como cestas, né? Então, eu tenho as cestas de rendimentos exclusivos, olhando para fins de investimento. Eu tenho os meus salários, o meu prolabore, etc., que vão ser tributados também pela empresa, sujeitos à compensação ali no ano. E eu vou ter os lucros e dividendos, que, como eu comentei, mesmo se a gente não tiver retenção na fonte, eles entram para essa base. Então, a gente soma tudo. O que vai estar excluído dessa base de cálculo? Então, essa soma se torna o quê? A base de cálculo desse imposto. O montante ao qual esse imposto vai incidir. E aqui a gente tem algumas exclusões bem estratégicas. Então, a lei é bem clara em dizer que rendimentos de poupança, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, por exemplo, incentivadas, não vão entrar para esse cálculo. Olhando aqui para fundos também, a gente tem fundo imobiliário, tem FIAGRO, e a lei também traz um ponto bem aqui que vai ser complexo e talvez bem polêmico para o próximo ano, né? Ela é muito cirúrgica em dizer que doações e heranças em antecipação de legítima também vão estar excluídas dessa base. Mas e se essas doações e heranças forem se as doações, por exemplo, forem feitas da parte disponível?
Com toda certeza isso vai virar uma discussão judicial para o próximo ano. Eu acho que a lei, a intenção dela eventualmente não foi essa, mas foi o que deu a entender, né? E aqui, como eu disse, os lucros apurados até 25, desde que a ata tenha sido deliberada, né? Até dia 31/12. E os ganhos de capital. Aqui eu vou retirar a bolsa, tá? Exceto bolsa. Mas se eu estiver falando, por exemplo, de um ganho de capital na venda de um imóvel, na venda de uma participação societária, isso vai ficar de fora. Isso fica de fora dessa base, porque já foi tributado ali no ganho de capital. Outra coisa interessante é que fundos imobiliários, né? Obviamente, os rendimentos não estão contabilizados nessa base de cálculo, porque eles são isentos. Mas o ganho de capital, obviamente, de fundos imobiliários que são cotados em bolsa ou negociado em balcão organizado, como tem a incidência de 20% de imposto de renda, ele entra também para essa base de cálculo. Ações também, né? E eu vou falar um pouco mais à frente, mas você torna aqui alguns instrumentos um pouco mais competitivos, né? Às vezes faz mais sentido você comprar um ETF, né, que reinveste os dividendos, né, e tem uma taxa de administração muito mais baixa do que você comprar propriamente uma ação. Sim, né? Então tem algumas coisas que a gente vai falar mais à frente, mas que você consegue meio que reduzir um pouco a sua carga tributária. Mas como é que é feito o cálculo, né? Olhando aqui para o mecanismo ali de como vai ser aplicada essa alíquota, a gente tem, como eu mencionei, uma tabela de referência de 0 a 10%. Então, a cada 60 mil reais, a gente tem um aumento de 1 ponto percentual. Então, se eu tenho 602 mil, eu vou ser tributado em 1%. Se eu tenho 662, vou ser tributado em 2%. E por aí vai. E a fórmula vai ser exatamente a alíquota que vai ser igual à renda total anual, dividido por 60 mil, menos 10. Então, a gente até mais pro fim da apresentação vai mostrar um pouco um simulador, né, com um exemplo prático, que eu acho que vai ficar muito mais claro. Mas, basicamente, a gente vai somar tudo, vai excluir, obviamente, aquilo que não entra na base de cálculo. A gente vai ter também, depois que a gente apura esse imposto, a gente vai poder aplicar essas deduções dos impostos que foram retidos na fonte, que foram tidos como tributação exclusiva e por aí vai. Acho que a gente pode mostrar depois o cálculo. Quando a gente vai simular vai ficar mais claro, mas basicamente, né, peguei toda a minha renda, né, apliquei a alíquota que eu estou incidente ali na tabela. Sei qual é o meu imposto de renda mínimo. Esse é meu imposto de renda mínimo. Né? Quer dizer que eu vou pagar isso? Não. Já paguei isso aqui na liquidação de um ativo financeiro, já paguei isso aqui no meu aluguel, e etc. E tinha muita gente falando, poxa, então agora eu vou pagar 10% de imposto de renda. A mais, né? Não necessariamente. Né? É sobre o total. E segunda, é uma tabela progressiva. Né? A gente é muito comum a gente falar, eu pago 27,5%. Não, você não paga 27,5%. É uma tabela progressiva e aqui também é uma tabela progressiva nesse caso. E aqui é importante falar até do exemplo que você citou. Eu já recebo, vamos supor, do meu Prolabore, eu já pago o meu imposto de renda. Eu vou ter mais 10? Não, você não vai ter mais 10. Não quer dizer que você não... Assim, o imposto de renda é mínimo, no mínimo Perfeito. 10. Se você paga mais que isso, quer dizer que você vai ser restituído? Não. Só no caso ali de retenção na fonte em relação aos dividendos, mas fora isso, não. Sim, tem um caso que começa a ficar um pouco ruim isso. Que é quando você está naquela faixa aqui entre 600 e 1,2 milhões, em que se você tiver... Imagina que você tem um rendimento tributável ou exclusivo, né, do qual o rendimento dele ele é pequeno o suficiente para ser relativamente muito pequeno frente ao que você tem de lucros e dividendos, porém ele já bota com que você pule uma alíquota. É aí que a gente começa a ver um pouco do problema. Né, você pode acabar acarretando um imposto maior, porque a alíquota é sobre o todo, né? Então... E a gente tem que ter um cuidado redobrado. Seu trabalho ficou bem mais difícil agora. Não, agora a gente tem que... A gente, como alocador, não pode só olhar mais os impostos incidentes, né, dos investimentos financeiros. A gente vai ter que agora olhar os impostos de toda a renda, né, da pessoa física. Então, para a gente entender se faz sentido eventualmente alocar num ativo não isento ou se faz alocar num ativo isento. Quer dizer que agora só isento faz sentido? Não, né? Porque se você está na alíquota máxima, não tem como você ter uma progressão na alíquota maior. É até melhor. Então é até bom porque é uma dedução, né? Então a gente vai entrar aqui no detalhe das deduções, mas só para lembrar, né? Você aplica a alíquota ali na sua base de cálculo, você vai gerar esse imposto de renda mínimo, né? Do qual você tem as deduções que basicamente são tudo que você já pagou, né? Tudo que você já pagou na fonte. Então, basicamente, o que você tem ali já pagou de rendimentos tributáveis, o que você já pagou também na fonte de tributação exclusiva ou definitiva de rendimentos de ativos financeiros, tá? E o pulo e tem esse redutor aqui também, que é um pouco mais complexo, mas
E eu acho que e a gente estava conversando a respeito disso, é um pouco improvável, né? Esse redutor ser aplicável em geral, né? Principalmente para quem tá, empresas que estão no lucro presumido, simples nacional, assim, difícil que a gente tenha realmente esse redutor como uma salvaguarda, porque a verdade é que ele vai ser, eu entendo que pouco aplicável. No nosso caso, por exemplo, ele não seria aplicável porque a renda efetiva, a alíquota efetiva da pessoa jurídica, somado ao imposto de renda mínimo, já não seria ainda 34%. Então, aqui o que a lei diz? Ela diz que se para atividades gerais aqui, tá? Sua alíquota máxima é de 34%. Então, se você já tem, vamos supor, aqui no nosso exemplo, a gente tem uma alíquota efetiva da pessoa jurídica de 28%. Ou seja, se eu pago um imposto de renda mínimo de mais 10%, a minha alíquota estaria global ali em 38%. Então, excederia e muito ali os 34%. Então, a gente vai ter esse cálculo aqui do redutor. Acho que para muita gente o redutor ele não vai ter realmente nenhum impacto, mas para principalmente empresas do lucro real pode ser que isso aqui faça muito sentido. A gente até trouxe um exemplo prático aqui. Então, dentro dos dividendos ali que eventualmente foram retidos, a alíquota efetiva da pessoa jurídica, somada à alíquota efetiva da pessoa física, eu teria ali uma somatória de 36%. Ou seja, a gente tem um excedente ali de 2%. Então, a gente vai fazer o cálculo ali do redutor, que é os 100 mil ali em relação aos meus dividendos, vezes 36% menos 34%, que seria ali, no caso, esses 2 mil. Então, o imposto de renda mínimo a pagar nesse caso seria reduzido em R$2.000, no nosso exemplo. E aqui você começa a entrar numa seara muito complexa, né? Porque imagina uma carteira de uma pessoa que tem diversas ações, né? Imagina você saber a alíquota efetiva de todas essas empresas, né? Imagina, você recebe dividendos da Petrobras. Como é que você vai fazer o cálculo? Você não sabe. Então, assim, o que a gente estima a verdade a Receita Federal, ela tem acesso a essas informações. Ela sabe... Provavelmente vai ter que divulgar, né? Eu acho que não divulgar. Eu acho que talvez... a Receita Federal vai ter o ano que vem todo para se adequar a isso, até porque, por mais que já comece a valer ali no dia 1º de janeiro, para fins da declaração de imposto de renda... Para fim de ajuste é só... A declaração de ajuste anual só vai ser provavelmente ali o dia 31 de maio, que normalmente é o que acontece mesmo. Então, o que a gente vai ter? De 27, né? De 27, exato. Eu espero, não é nem eu espero que a Receita Federal nos ajude nesse sentido e forneça qual seria a alíquota efetiva da pessoa jurídica, no caso, principalmente de empresas abertas, né? Eu acho que aqui é muito importante que ela forneça essa informação, porque senão, coitado do contribuinte, como é que ele vai conseguir fazer esse cálculo? Aumentou muito a complexidade aqui da gente fazer o nosso ajuste anual de imposto de renda, né? Com certeza. Os contadores, ano que vem, vão ficar de cabelo em pé. Então, basicamente, né, minha alíquota efetiva na PJ, mais a minha alíquota efetiva do imposto de renda mínimo, que é aquela alíquota que a gente calculou ali atrás. Se na soma elas excedem 34% para empresas em geral, né, sendo 40% para instituições financeiras e 45% para seguradoras, né? Esse excedente, que nesse caso aqui é 2%, né? Você incide isso sobre o que você recebeu de lucros e dividendos ao longo do ano, e esse valor, que nesse caso aqui é R$2.000, não seria, né? Porque não tem como se você recebesse R$100.000 de dividendos, você seria isento, mas por forma mais prática, esse valor você tira do seu imposto de renda mínimo, junto com as outras deduções, né? Que é o imposto de renda retido na fonte, que você já pagou, e o imposto de renda também na pessoa física, de rendimentos tributáveis, isso também é uma dedução. Sim, a gente está falando aqui de uma renda de R$1 milhão, né? Esse dividendo a gente teve exato. 100 mil, então estaria realmente nessa alíquota de 8% que o documento dispõe aí. Então, realmente o impacto ali seria de R$2.000, se a gente for considerar. Então, a gente tem um segundo pilar. Então, se o imposto de renda mínimo não era suficiente, não era complexo o suficiente, a gente vai ter aí mais uma complexidade. A gente vai ter a retenção na fonte, que é exatamente o imposto sobre lucros e dividendos para fins de consideração mensal. Então, tributação mensal de lucros e dividendos. Então, para pessoas físicas residentes, aqui a gente vai considerar residentes, a gente acabou até se antecipando um pouco, mas na condição de residente, se você recebe mais de R$50 mil por mês de uma mesma pessoa jurídica, e aqui eu vou considerar a somatória das distribuições, porque pode ser que a pessoa jurídica faça mais de uma por mês. A empresa é obrigada a reter 10% sobre o valor recebido no mês, para fins de antecipação do imposto de renda,
mínimo, né? Então, aqui, a gente entra naquela questão, 10% flat, eu já não tenho mais aquela alíquota de 0 a 10, se eu for considerar ali o imposto de renda mínimo, a gente vai ter uma antecipação de 10%. E é importante dizer que nessa condição aqui de retenção mensal, a gente considera as distribuições feitas de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física. Então, vai ser impossível que a gente consiga fazer uma somatória de todas as empresas que você participa. Então, a empresa ela vai ser responsável por considerar somente o que ela te distribuiu, a mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física. A empresa é responsável por reter esse imposto. Exatamente, ela vai fazer essa antecipação, ela é obrigada a reter na fonte. E aqui, gente, obviamente que a gente está falando da efetiva distribuição para a pessoa física, também essa é uma dúvida muito comum. Nossa, eu distribuí de uma empresa para outra, quer dizer então que eu vou ter essa tributação de dividendos? Não, a gente só considera ali na última cadeia, né, na distribuição efetiva para a pessoa física, tá? E aqui, por um outro lado, a gente teve até uma exceção, né? Quando a gente olha para a tributação de lucros e dividendos, aqui considerando investidores não residentes, sejam eles pessoa física ou pessoa jurídica, a gente vai ter a retenção de 10% na fonte, independente do valor. Então, esse aqui é um ponto bem importante, porque eu ouvi muito nessas últimas semanas de ideias criativas em relação ao cliente. Então, vou dar saída fiscal, vou deixar minha empresa aqui, vou dar saída fiscal. Aí o seu cenário piora muito. Obviamente que o não residente também vai ter direito ao creditamento, né? Ele vai submeter a ele aqueles mesmos cálculos. Mas aqui a gente não considera mais os 50 mil isento, a gente considera qualquer valor, e tanto para pessoa física quanto jurídica. Então, se uma empresa no exterior tem uma empresa brasileira, detém uma empresa brasileira, na remessa desses lucros e dividendos, obviamente, vai ter essa retenção na fonte, independente do valor. Isso é incrível, né? Distribuir 50 mil, 0. Distribuir 50 mil e R$1, 10% sobre o todo. Exatamente, por isso que a gente tem que ter muito cuidado ali e olhar com muita cautela para esse planejamento como um todo. Perfeito. E aqui falando, pra vocês verem, né? Se a gente já tinha um cenário complexo, vocês imaginem agora. A gente vai ter diversos passos aqui quando a gente olha para calcular esse imposto de renda, esse novo imposto de renda sobre altas rendas. Então, primeiro, a gente faz um cálculo preliminar. Vamos colocar aqui na minha cesta tudo que eu tive de rendimentos. Vamos juntar aquelas minhas cestas. Então, eu tive um rendimento de salários ou de prolabore de R$200 mil esse ano. Eu tive ali aplicações financeiras tributáveis R$200 mil. Eu tive de lucros e dividendos R$2 milhões. Eu somo tudo, tenho rendimentos totais de R$2 milhões e 400. Isso eu já estou muito acima ali dos 1.200. Então, eu vou considerar a alíquota teto, 10%. E aí é o primeiro passo do cálculo, né? Então, a base de cálculo 2 milhões e 400, eu tenho uma alíquota de 10. Ou seja, meu imposto, a princípio, é R$240 mil. A gente vai fazer as deduções iniciais. Quais são elas? Né? O que eu já paguei de imposto. Então, falando aqui do imposto de renda sobre os salários que eu recebi, sobre o meu prolabore, eu vou ter ali R$42 mil e 91 nesse nosso exemplo. Falando do imposto de renda de tributação exclusiva, né, das minhas aplicações financeiras, R$30 mil. Então, a somatória disso, eu vou deduzir ali dos meus 240 mil. Então, era 240 mil, eu já deduzo aqui tudo que eu já paguei, que eu antecipei, eu vou pagar ali, então, a gente chega no valor de 167.909. Aqui a gente vai aplicar o redutor. Eu vou seguir o mesmo exemplo que a gente falou agora do redutor, que a minha alíquota efetiva da pessoa jurídica seria 28%. Então, a alíquota excedente sobre os dividendos é de 2,4%. Então, a gente tem ali o impacto do redutor, de 47.908. Ou seja, a gente chegou ali no imposto, então, de 120 mil reais. Mas eu já paguei 200. Exato. Aí a gente chega na última etapa, que é o ajuste final. Eu vou pegar todos os dividendos ali que já foram tributados na fonte, aqueles 10%, e eu vou aqui fazer esse cálculo. Então, se eu tinha que pagar 120 mil, mas eu já antecipei 200 mil, que foi a minha retenção na fonte, que a empresa reteve na fonte antes de me repassar esses lucros e dividendos, eu chego ali num saldo a restituir de 80 mil reais. Esse cenário aqui é péssimo, né? Porque, no fim das contas, eu não tenho imposto adicional a pagar, mas eu emprestei todos os meses aquele valor ali, principalmente Perfeito. Num cenário que a gente tem juros a 15. Juro de 15, a gente não quer deixar nenhum dinheiro na mesa, né? Exato. Então, nesse cenário aqui, do nosso exemplo, a gente teria uma alíquota total sobre a renda de 8%, contra 3% antes. Em 2025, meu cenário era de 3%. No ano que vem, meu cenário vai ser de 8%, tá?
Então, essa complexidade também é algo que vai causar, com toda certeza, muita dúvida, muita estranheza nesses primeiros momentos. Então, falando de planos de ação imediatos aqui, né? Eu até citei, eu estou sendo bem enfática em relação à ata, porque eu acho que é bem importante. Então, é preservar esses lucros acumulados até 2025, apurar qual foi esse meu lucro, fazer esse levantamento contábil, deliberar, então fazer realmente essa reunião de sócios, essa assembleia, para que eu consiga deliberar essas distribuições. E aí eu registro dentro do prazo, né? Se a gente for seguir o DRE e o Código Civil, a gente está falando ali de 20 dias após a deliberação. Então, a gente vai ter um prazo ali, que pode ser em janeiro, e programar esse fluxo, né, para que o pagamento ocorra até 2028. E muitas instituições financeiras, até do ponto de vista prático aqui, acho que principalmente para empresas do lucro real, isso acaba fazendo muito sentido. Diversas instituições financeiras já estão se organizando para fornecer um crédito específico para essas empresas terem o caixa para distribuir esses lucros e dividendos até 2028. Então, isso é importante. Eu acho que para algumas empresas acaba fazendo sentido, mas principalmente empresas do lucro real que vão conseguir utilizar porque você tem um tax shield, você reduz o lucro ainda mais, né? E você paga menos imposto. Com certeza. E até passando para o próximo ali, o plano de visão de futuro, que eu acho que é um planejamento mais de segundo momento, resolvi essa questão da ata. Então, para o ano que vem, que agora já não dá mais tempo, né? A gente está falando de 2 semanas com pouquíssimos dias úteis para esse ano ainda. Eu acho que a gente volta ao assunto de ter um planejamento patrimonial que seja eficiente. Acho que as estruturas de holding patrimonial acabam se mostrando muito eficientes para esse momento, né? Para ter uma organização patrimonial maior, para trazer regras de governança, seja para a distribuição desses lucros e etc., para a gente criar também uma proteção patrimonial. Ela auxilia também em toda a parte de organização sucessória, então a gente consegue trazer uma eficiência sucessória também em relação a essa estrutura, né? E, eventualmente, uma otimização tributária, permitindo que eu consiga fazer um gerenciamento um pouco mais inteligente, um fluxo mais estratégico dos meus lucros e dividendos, né, que são distribuídos para que eu, enfim, decida e não a empresa. Então, eu acho que acaba se tornando uma estrutura ainda mais interessante agora para esse próximo ano de 2026. E eu acho que uma das partes mais importantes, né, olhar um pouco para o cenário de alocação desses ativos. Acho que você, melhor do que eu, vai conseguir adentrar nesse mérito aqui. Eu acho que, vamos depois chegar no final da apresentação, eu queria mostrar umas tabelas, mas, assim, não tem uma bala de prata, tá? Basicamente, né, como você vai contabilizar sua renda total, a partir do momento que você já está na alíquota máxima, né, já passando ali para o princípio 2, não tem como você ceder essa alíquota de imposto de renda mínimo, né? Então, naturalmente... Aliás, tem, né? Depende, se você tiver de salário, pode ser. Perfeito, perfeito. Mas você vai pagar, assim, nesse caso, né? Não vai pagar nada a mais além de 10%. Perfeito. Você não paga nada mais além de 10%. Ou seja, se você já está na alíquota máxima, eventualmente alguém que está já com expectativas de distribuir, quem não fez a ata, né? Expectativa de distribuir acima de 1,2 milhões de reais no ano, em termos de lucros e dividendos, você ter rendimentos não isentos, né, ou tributáveis, eles são até benéficos, porque ele reduz o seu imposto de renda mínimo devido, porque você já pagou esse imposto. Exato, na declaração de ajuste anual ali o seu impacto vai ser com toda certeza menor, né? Se eu estou considerando ali que a gente tem uma alíquota média em relação aos rendimentos tributáveis de 15%, então com toda certeza isso te ajuda a reduzir um pouco o imposto a ser pago. Ele aumenta a sua restituição, né? Ele aumenta a sua restituição do que você já pagou ali nos seus lucros e dividendos, tá? Então, aqui faz sentido, tá? Onde é que nasce o problema que a gente falou no começo, que eu acho que é importante se atentar, que eu acho que é onde vai cair muita gente, tá? Quem vai distribuir ali normalmente entre 600 a 1,2 milhões de reais. Por quê? Se você tem algum incremento de rendimento total na base de cálculo, você pode pular mais 1% de alíquota. Então, às vezes, você pode ter R$10 que faz você adicionar 1% a mais de imposto na sua renda inteira, tá? Então, sim, quem se encontra aqui nessa faixa, né? Nesse limbo, eventualmente, né, a gente começar a olhar investimentos em ativos isentos façam mais sentido. Vamos mostrar a tabela agora, que eu acho que faz mais sentido. Agora? Eu acho.
Então, não sei se todo mundo está conseguindo ver muito bem, mas eu acho que onde é que é importante a gente olhar é mais a tabela de baixo, mas para entender a tabela de baixo tem que entender a tabela de cima. A tabela de cima, basicamente, né, no eixo Y, diríamos assim, da esquerda, você tem, né, os dividendos recebidos na pessoa física. Aqui, só para vocês entenderem, eu não estou contabilizando nada de rendimento tributável, tá zerado, tá? Então vai ser só rendimentos com tributação exclusiva e definitiva, né? Ou seja, ativos financeiros e também dividendos recebidos na pessoa física, tá? Que vai estar aqui no eixo Y e, né, o anterior que eu mencionei, que são os rendimentos de ativos financeiros, tá no eixo X ali superior, tá? Então, cada um desses valores aqui na primeira tabela é o imposto de renda mínimo devido que você vai ter na sua declaração de imposto de renda, né? Quando você fizer ali em maio, para cada uma desses valores. Então, né, vamos supor aqui... Exemplo prático. Tive um rendimento num CDB de 15 mil reais. Estou ali na faixa dos 800 mil. Não, vamos supor aqui que você teve liquidou um CDB com rendimento de 10 mil reais. Perfeito. Tá? E você distribuiu 700 mil reais de dividendos, você vai pagar 11.517 reais de imposto de renda mínimo. Perfeito. Tá? E assim vai, tá bom? Obviamente, quando você chega em rendimentos, né, de tributação, quando você chega num rendimento de ativos financeiros muito relevante, o seu imposto de renda mínimo é zero, né? Porque você já pagou todo esse imposto. Né? Você já antecipou ali na tributação exclusiva. Perfeito. Então, como você consegue ver, né, a partir do momento que, né, ali no eixo X, o eixo de cima, você começa a ter um incremento muito significativo, né, nos seus rendimentos, né, onde a renda da pessoa é muito significativa em termos de ativos financeiros, você não vai ter imposto de renda mínimo. Né? É importante falar, com exceção dos rendimentos em fundos abertos ali em relação a comicotas, você tem então, a isso é importante. antecipação do IR. Mas aqui a gente está falando de lucro realizado. Perfeito. Aqui, obviamente, você não vai contabilizar, né, um rendimento de um CDB que se você não alienou ou não venceu. Né? Mas, sim, como fundos abertos, né, os fundos ali de tributação definitiva, eles vão ter isenção de comicotas. Então, são aqueles fundos multimercados, são fundos de renda fixa, né? Não inclui não inclui FDICs e não inclui fundos de ações. Né? O comicotas é uma antecipação do imposto de renda. Então, ali em maio e novembro, quando eu tenho o comicotas, eu considero que aquilo é um lucro realizado. Perfeito. A gente consegue considerar aqui. Então, isso vai ser considerado aqui, tá? Então, quando você olha ali na tabela de baixo, o que você vai repor aqui no eixo X vai ser, na verdade, o incremento que você tem para cada uma das faixas superiores. Então, obviamente, ali na segunda coluna, né, você vai ter qual que vai ser, na verdade, o meu incremento de imposto de renda mínimo. Quanto eu vou pagar, quantos por cento a mais eu vou pagar de imposto? Se eu tiver, né, 10 mil reais de rendimentos em ativos financeiros, frente 0, ou ali na terceira coluna, 50 mil frente 10, e etc. Tá? Então, ou seja, de novo, exemplo prático, né? Aqui, se eu tiver, né, distribuído 800 mil reais de lucros e dividendos no ano e eu tiver feito uma liquidação, né, ou em fundos abertos também, né, tiver rendimentos em ativos financeiros de 50 mil comparativo a 10 mil, eu terá um incremento de 4%, como está aqui, no meu imposto de renda mínimo devido. Tá? Então, acho que aqui é bem importante e se mostra... É realmente essencial esse trabalho do Financial Advisor olhando para o rendimento do cliente todos como os um todo, rendimentos, para a carteira, né, como um todo. E aqui eu nem incluí tributáveis, né? Então você ainda vai ter que olhar isso. Que o imposto é até maior, né? Então às vezes e eu queria que você comentasse o quanto ali, se eu ultrapasso do 1.2, isso realmente é irrelevante, né? Se eu tenho ali, vamos supor, um rendimento de lucros e dividendos de 5 milhões de reais... Então, na verdade, é benéfico. Quanto mais rendimento tributável eu tenho, menor o meu imposto de renda mínimo exato. Devido. Então, onde é que nasce, não vou dizer perigo, né? Mas onde é que a gente, como aqui o seu assessor deveria dar mais atenção, é literalmente nessa meiuca aqui. Então, de 600 mil reais de lucros e dividendos até 1,2 milhões de reais. Né? Quem for receber isso, você tem que ver em não adicionar rendimentos não isentos, né? Rendimentos de ativos financeiros não isentos dentro da base de cálculo, porque isso naturalmente pode incrementar uma alíquota maior do imposto de renda mínimo. Tá? Então, quer dizer que não deveria ter nada? Não. A gente só tem que tomar cuidado para não aumentar a alíquota. Então, de novo, não tem bala de prata, tem que ser feito caso a caso, tem que ser feito simulações. Então,
por incrível que pareça, o trabalho do assessor ficou ainda mais importante, tá? De poder ajudá-los aqui. Vai trabalhar junto com o contador da empresa, então todo mundo aqui tem que estar junto para poder ajudá-los a entender qual vai ser a forma mais eficiente de vocês pagarem imposto. Tá? Quando eu digo eficiente, é a menor quantidade possível, né? Sim, exatamente. E até olhando ali para um cenário comparativo, acho que você pode passar o slide, por favor, Vitinho, para a gente falar como é hoje o cenário tributário hoje e a partir do ano que vem. Então, a gente hoje tem dividendos totalmente isentos para pessoa física, uma tributação na pessoa física com um foco ali naquela tabela do imposto de renda, até 27,5%, tributando salários, e o planejamento ali com ênfase na maximização de distribuições de lucros. E aqui, eu nem consigo falar que a complexidade é baixa, porque quem tem noção do nosso sistema tributário nacional sabe que a complexidade não é baixa, mas a partir de 1º de janeiro isso passa a ser ainda mais complexo, né? Então a gente vai ter um cenário que dividendos vão ser tributados, tanto mensalmente quanto anualmente. A gente vai ter uma tributação em dupla sistemática, né? Do imposto de renda retido na fonte, em caráter de dividendos, a gente vai ter tributação dos salários, a gente vai ter a tributação exclusiva e a gente ainda vai ter o imposto de renda mínimo. Então, aqui o planejamento, a ênfase deve ser em eficiência fiscal da estrutura e da alocação dos ativos, né? E não mais maximizar a distribuição de lucros, porque a gente sabe que agora a gente vai entrar num cenário ali que a gente vai ter retenção na fonte e uma altíssima complexidade. Então, falando ali de próximos passos estratégicos, agir agora em relação a esses lucros acumulados de 2025 até 2025, reestruturar, pensar em implementações, ferramentas de planejamento que sejam ali realmente interessantes e que tragam uma certa eficiência, um controle maior para a família. E a realocação, muitas vezes, né, desses ativos, seja considerando quem está ali no limbo, como o Vitor comentou, ali entre os 600 mil e 1.200.000, e considerando também quem ganha mais que isso, eventualmente fazer uma alocação que realmente foque, talvez, em ativos não isentos. Perfeito. E assim, essa última parte aqui, ela vem com uma certa complexidade, né? Porque eventualmente não faz... Vamos supor que você comprou um título com vencimento um pouco mais longo, né? A gente tem um aumento bem relevante nas taxas de juros, né? Uma liquidação desse ativo muitas vezes pode acarretar um deságio, né? Então, a gente tem que recalcular a rota, mas também não de forma desenfreada. Exato, né? Tem que entender se a queda no rendimento que você vai ter na liquidação de um ativo, vis-a-vis o imposto que você vai ter adicional, compensa. Sim, perfeito. Então, assim, não é tão simples quanto vou liquidar todos os meus ativos não isentos e vou comprar, né? Se você tiver ali entre 600 a 1,2 milhões de reais de lucros e dividendos, e vou só alocar em isentos. Não é bem assim, né? Você pode acabar pagando mais imposto fazendo esse tipo de estratégia. Até porque quem conseguir fazer a apuração dos lucros e escrever isso em ata, nada muda. Você tem até 2028 para fazer isso. Muda se você ultrapassar esse prazo limite ali de 2028. Perfeito. E aí entra também aquela questão do fôlego, muitas vezes, né? Bom, eu agi ali, estou pensando em distribuir até 2028. Nossa, tive um contratempo, não consegui chegar nesse valor até 2028. E aí contar com estratégias dessas instituições financeiras, de muitos bancos ali, para apoiar as pessoas jurídicas nesse momento, né? De conseguir realmente exercer aquilo que está disposto na ata. Eu acho que isso aqui é muito importante. E reestruturar. A gente está num momento aqui de realmente pensar com calma nessa alocação, pensar com calma nessa estrutura que eu tenho hoje e talvez chegar em algumas soluções ali que sejam interessantes, como eu comentei, uma delas ali para as holdings patrimoniais, enfim. Então, é bem importante aqui a gente focar nesses próximos passos. Bem, era basicamente isso que a gente tinha para falar. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui e imagino que deve ter algumas dúvidas. E a gente fica também à disposição para eventualmente marcar reuniões pontuais para os clientes que tiverem essa necessidade, que tiverem ainda dúvidas, que quiserem falar da sua situação. Acho bem importante que a gente se coloque à disposição. Sei que as próximas semanas talvez para o pessoal seja semana de Natal e Réveillon, mas a gente vai estar aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês. O Marcos fez uma pergunta aqui, que é quem fez saída definitiva, né, para não virar residente, né? E tem ativos isentos que pagam juros mensais.
terá 10% sobre os valores recebidos, não porque esses FIINFRAs e FIPEs, de forma geral, ficam fora da base de cálculo, né? Exatamente, mas vamos considerar aqui num cenário que a Petrobras distribuiu dividendos, por exemplo, para um cliente que não é mais residente, né? Ou seja pessoa física ou jurídica. Aí paga. Aí sim, ela vai ser obrigada a fazer essa retenção na fonte. Perfeito. Bom, achei que ia ter mais dúvida. Eu também. Acho que o pessoal já viu outras lives, já estão sabendo, já receberam nossa carta nos últimos dias. A gente vai compartilhar alguns materiais aqui com vocês no chat e a gente se coloca à disposição em caso de dúvidas, tá bom? Obrigada a todos os presentes. Sei que numa quinta-feira à noite não é um assunto tão agradável para a gente ouvir, mas espero que tenha sido interessante, que tenha conseguido solucionar algumas das dúvidas que vocês tenham.